o general Sarmento, né? O general Ramos, o general Fernando, né? Nós trabalhamos sempre junto no Congresso Nacional e nunca lutando por privilégios, mas para a defesa da instituição, pensando nas gerações futuras e, acima de tudo, no país. Então, nós que atuamos no Congresso, os parlamentares que aqui estão, com os comandantes, a gente sempre está lutando para poder ter condições de trabalho e, às vezes, algumas pessoas não entendem que justamente as polícias militares fazem parte desse conceito da defesa nacional. Só pode ver que o Estado, que a PM entra em greve, vira um caos, vira uma loucura. Então os policiais, eles fazem parte da defesa. O governo militar, em 64, tentou padronizar pela IGPM as polícias e bombeiros. Tentou padronizar. Isso foi consolidado na Constituição dentro desse projeto de defesa nacional. Porque são 500 mil homens, o maior exército aqui da América. São 500 mil homens distribuídos no terreno. Aí quando a gente fala em manter, e o Coronel Salles sempre fala isso, de manter a compensação de direitos, é justamente para a gente não ficar desmantelando esse sistema de defesa do país. Até que o país um dia tenha outro modelo. Então nesse modelo é quando a gente pede, e alguns confundem, eu pego o doutor Bruno, que é da área jurídica, e tantos são da área jurídica aqui, alguns confundem, não pode por causa do governador, não pode, não, o governador também não pode tudo. Isso aqui é um pacto federativo, não é uma confederação, é uma federação. E a federação é pactuada aquilo que está na Constituição. Por isso que o Constituinte, ao colocar as PMs e bombeiros na competência privativa, foi falando, ó, se eu não fizer a norma, o governador não pode fazer nada, não. Porque faz parte desse sistema de defesa. O senhor pode ver que a Polícia Civil foi colocada no artigo 24, que é na concorrente. Mas as PMs e bombeiros, por serem forças militares, foram colocadas no Pacto Federativo no 22, que é privativo da União. E por isso que eu, pela União, posso gerar encargos ao governo. Eu posso gerar, porque faz parte do que foi pactuado. E então, às vezes, as pessoas, mesmo na área jurídica, confundem isso. E por isso que nós estamos nesse projeto, e aí eu agradeço o Ministério da Defesa, na figura do general Fernando e o nosso presidente, entendeu, e eu vi as falas do senhor, do Leonardo e do Bruno, no sentido de nós, mesmo aquele Estado que já foram para a Previdência Complementar, que isso foi um grande erro, trazer para manter esse padrão nacional nessa responsabilidade. Agora, eu sou testemunha, o senhor com a sua equipe, correu o Estado, ligou para governadores, reunião com o secretário da Fazenda, eu sei que é difícil porque o senhor tem essa habilidade e o parlamento lhe deu essa vivência. Se eu tenho essa habilidade, então eu quero aqui em público fazer esse reconhecimento. E alguns pontos que o senhor tem essa habilidade para a gente ver se a gente consegue evitar danos que só quem comanda é que sabe, como foi colocado pelo comandante, né, de Minas, que também é a fala dos outros estados. Eu me lembro do coronel Nunes, comandante aqui de Brasília, eu tive que ir lá reunir o alto comando porque os coronéis queriam tudo ir embora, por causa do PLP 257. Só por causa de uma desinformação, foram milhares de policiais que poderiam estar continuando trabalhando por uma desinformação. Então é nesse aspecto que tem alguns pontos que eu queria ver com o senhor, e eu tenho reunido com o senhor e o senhor com a equipe tem nos recebido. E aí, por exemplo, no artigo 24, e depois eu passo, né, tanto para o Leonardo e para o Bruno, né, para o senhor, no artigo 24, aquela redação colocada no 24D, ela se torna desnecessária se eu trouxer ela para o artigo 24. Se eu trouxer aquela redação do 24, que nada mais é, do 24D, que nada mais é do que reconhecer o que está previsto no 42 primeiro com 142 terceiro 10, que é a lei estadual específica que vai versar sobre as demais questões, inclusive aquilo que for de inatividade que não tiver tratado nesta lei. Eu acho que se nós trouxermos o que está no 24D aqui para o 24 caput, a gente resolve inclusive muitas coisas. E não é nem mérito, é meramente redacional e ajustando ao texto constitucional. Aí eu passo para a sua equipe, para a gente, né? Para a gente poder ver se a gente faz esse ajuste, que seria meramente redacional. Aquilo que nós já falamos e os comandantes também pediram, no artigo 24, nos seus incisos, onde fala, de fato, o soldo, existem polícias militares que recebem por subsídio. Ela recebe por subsídio. Vários estados, Goiás, ele não recebe mais por vencimentos. E às vezes as pessoas não têm noção disso. A forma remuneratória, ela pode ser por vencimentos, pode ser por subsídio. Tem polícia militar, como no Paraná, que não tem mais o soldo, tem um vencimentão. Então, ou seja, com isso, se nós mantivermos a expressão soldo,
nós vamos provocar um embate jurídico e um desarranjo muito sério. Então, nesse aspecto, a gente trocando por remuneração, e também aquele pedido que nós fizemos, né, para o senhor e a equipe, no sentido que onde fala provento de inatividade, deixar remuneração na inatividade. Então, são coisas que não vão impactar nada, mas que vão dentro dessa padronização que a gente constrói. Então, o inciso 4, eu ia pedir para o senhor uma especial atenção. Exatamente. Então, senhor veja, aqui para a gente evitar até essa polêmica que foi falada, do posto acima, ou remuneração que se incorpora, se nós pudermos colocar no inciso 1 e no inciso 2, onde fala posto da graduação a possuir, se a gente colocar a que fizer jus, a gente resolve todo esse conflito que tem no Estado, porque eu jogo aquilo que ele tem direito lá na legislação do Estado. Então, se a gente pudesse trocar a que possuir por a que fizer jus, eu jogo conjugado com a legislação do Estado. E aí, uma coisa importante no inciso 4, que quem é da área jurídica, como o Bruno, como nós, a gente bate o olho no texto e a gente fala, poxa, a interpretação só pode ser essa. E a gente faz a leitura integral. Mas quem não é da área jurídica, a nossa tropa não é da área jurídica, isso cai que nem um rastelo, sabe? Um rastelo para tudo quanto é lado. Por exemplo, no inciso 4, quando nós estamos garantindo aqui que 35 anos vai ser para quem vai entrar, que é isso, e é regra para as Forças Armadas e é para nós também, então nós pediríamos, se a gente puder também, é só redacional, no inciso 4, para os militares que ingressarem após 31 de dezembro de 2009, 2019, né? Então, ou seja, para quem entrar é que vai pegar os 35 anos. É só redacional, mas acalma o povo lá. Porque eles estão falando, não, isso aí é para mim também. Tem que ficar claro que é para a gente não deixar margem para isso. Também na nossa reunião com os parlamentares, com os comandantes, nós tínhamos um pedido que nós fazemos, que não tinha inicialmente, esse inciso 5, né? Da transferência para a reserva remunerada, a questão das cotas compulsórias. Cada legislação, como nós até hoje não temos atualização da lei orgânica da PM Bombeiro, cada instituição tem critérios diferentes para a cota compulsória. Eu tenho cota compulsória para promoção, eu tenho cota compulsória por idade, então eu tenho vários critérios. E aí quando eu coloco aqui que tem que ser no mínimo com das Forças Armadas, embora não seja o máximo, mas até vezes esse mínimo pode trazer prejuízo. Então isso aqui não é essencial. Se a gente pudesse suprimir esses 5, eu também evitaria desarranjo com as leis estaduais. Em relação no 24, no 24B, essa questão do benefício à pensão no inciso 1, igual ao valor da remuneração, deixar só a remuneração, tirar proveito dentro daquela redação nossa, né? Que é a remuneração nativa e a remuneração na inatividade. Seria só questão de redacional. No mérito mesmo nós temos, chegamos na questão de mérito, que é o 24C. Nós conversamos muito, né, com o senhor, com o Leonardo, com o Bruno. O ideal para nós seria realmente que a gente conseguisse ficar simétrico com as Forças Armadas. Seria no ônus e bônus, né? Ou seja, o ideal, agora nós sabemos das dificuldades de negociação, inclusive com o secretário e com os governos, mas para nós, porque como as Forças Armadas estão com esse texto claro no artigo 50A, que quem paga o inativo é o Tesouro. E a contribuição é para a pensão. Isso está claro para as Forças Armadas. O ideal para nós seria que reproduzisse isso mesmo. E sabemos da dificuldade, os senhores já foram até o limite, mas se nós pudermos ter ciência disso, se a gente puder rediscutir isso, para a gente, com esse fundamento de simetria no ônus e no bônus, seria importante se a gente conseguisse reproduzir o texto das Forças Armadas. Seria o 50A, primeiro e segundo. Reproduzir aqui no 24C. O 24D, por força do 24, seria a supressão dele, porque nós já contemplamos isso lá no 24. E essa questão do parágrafo único, de que compete à União, na forma do regulamento, verificar o cumprimento, as polícias militares e bombeiros, por força do artigo 22, 21, 144, parágrafo 6º, elas são forças auxiliares de reserva do Exército. Quem faz todo esse controle da legislação é a IGPM. Nós já temos esse órgão
que acompanha, porque ele tem que controlar o efetivo, tem que controlar a norma. Nós já temos esse órgão por disposição constitucional e legal. Então, olha, seria desnecessário até essa parte. Qual será o órgão? É o próprio Exército, a força a qual nós somos vinculados, via IGPM, que é constitucional, está expresso no 144, parágrafo 6º, e está na lei, no Decreto-Lei 667. Não teria grande consequência, porque já é assim. Quem é que controla as PM e suas legislações? IGPM. Então, seria nesse sentido. No 24 Estou no 24F, né? No 24D. O 24D seria a supressão, porque já está contemplado no 24 e está contemplado na Constituição e na 667. No 24 você já falou. O 24E, que é essa questão do conceito de proteção social. Em relação ao 24F, é esse pedido dos comandantes, eu coloco para os senhores, porque o comandante vive essa realidade, e não é só Minas, é Minas, é Distrito Federal, é São Paulo, é Santa Catarina. Se a equipe econômica verificar que de fato não há impacto, é óbvio que tem transição. Existe o direito adquirido e tem o 24G que trata da transição. Mas se eu puder colocar esse direito adquirido até 2021, eu desafogo os comandantes, eu tiro a atenção e eu evito essa debandada que está acontecendo, todo mundo querendo ir para a reserva. Ô Miguel, deixa eu aproveitar esse ponto aqui para tirar uma dúvida, porque eu ouvi o coronel de Minas, o comandante, desculpa. Você está me dizendo que tem 3 mil homens prontos para sair, é isso? 4 mil. Mas por que eles estão prontos para sair? Já tem direito adquirido? Deixa eu explicar para o senhor, porque eu sei que isso é uma dúvida. Nós temos alguns policiais que já estão tendo uma bomba permanência, eles já podem ir embora. Isso aí já está tranquilo. Mas nós temos policiais, por força de legislação nossa lá, que eles não usam alguns direitos, por exemplo, férias prêmio e férias anuais, que eles vão receber quando eles vão para a reserva. Eles não usam isso porque eles vão para a reserva e vão receber 9 meses de salário, 10 meses de salário. Com esta ameaça, entre aspas, eles não vão, eles vão utilizar essas férias, vão contar e vão embora. Eles podem fazer isso, utilizar e não sair e garantir o direito adquirido. Não tem problema nenhum. Ele vai lá, entra, pede a certidão, garante o tempo e terá direito adquirido. Não precisa sair. Está garantido. Não. Sem dúvida absoluta. Por que não? Pronto. A preocupação dele, Bruno, a preocupação dele é justamente o seguinte, é que saindo esta lei aqui, ou seja, as férias são contadas em dobro, mas saindo dessa lei não vai poder mais contar em dobro. Pois ele conta antes, não conta o mim. Então aí tem que... Ele não tem que contar antes. Quem tem direito adquirido está garantido. Ele vai fazer esse movimento antes também da lei, não é? Nós sabíamos que essa tentativa de nos convencer surgiria. Não é tentativa não. A questão é o seguinte, é o efeito psicológico, o efeito manada, tá certo? Porque é final de carreira, tá? Todo mundo que lida com o efetivo aqui, na política, no comando, o senhor não sabe o tamanho do sofrimento, tá? Eu quero aqui, me permita devagar 2 minutinhos, para trazer o discurso das Forças Armadas que o próprio General Ramos colocou, e se não me engano, se não for nesse momento, em outro momento, o conjunto das Forças Armadas, que é o efeito imediato. Qual que é o grande discurso que as Forças Armadas fez o tempo todo? Acordamos assim e amanhecemos assado. Literalmente assado. E esse prazo que está colocado para 31 de dezembro, para que todos possam, para que seja reconhecido o direito, ele vai gerar. Ele tem um efeito perverso no moral de tropa. Ele tem um efeito perverso na produtividade. Então, o que nós estamos insistindo e trazendo aqui, fazendo um apelo realmente, é que mais 2 anos de transição, o comando tem que... E aí não é Minas, não. Minas está trazendo isso com um pouco mais de veemência, porque teve um cuidado de fazer a projeção da saída e do risco. Então, o que nós estamos entendendo é que isso não é fator de desequilíbrio das contas dentro daquilo que se pretende e propõe a reforma, mas é um fator de equilíbrio na organização. Tanto analisando individualmente cada servidor, quanto institucionalmente. Então, os números que foram trazidos, e ele não é a realidade só de Minas Gerais, tá? Nós temos conversado com o conjunto dos comandantes, ele tem um efeito danoso,
e que nós podemos resolver admitindo 2 anos. 2 anos é tempo para construir consenso interno, é tempo para construir, reconstruir o clima, formar novas turmas. Deputado, você me permite, até para o Bruno poder entender, Bruno, olha só aqui, digamos, em Minas Gerais acontece em 12 estados, eu posso contar, digamos, 10 anos que eu tenho fora, digamos, conto 10 anos. Mas se eu ficar com 30 militar, eu tenho outros benefícios. Aí eu não conto os 10, conto 5, né? Então tem vários que estão nessa situação, que estão nessa transição aí de 2 anos. Aí se ele verificar que vai passar dessa forma aqui, ele fala, bom, como eu já não vou nem poder contar lá os 30, eu já tenho direito adquirido, mas eu exerço agora. E esse ano eu podia ficar. Então a grande preocupação do comando é, com isso, esses que iam ficar, já que tem o direito adquirido, eles não vão ganhar outros direitos e vão embora agora. Eu entendi perfeitamente, inclusive já tinha até entendido. Bem, na verdade, o que eu estou dizendo é que é o seguinte, ele não precisa sair. Se ele tiver direito adquirido, se ele tiver como ter o direito adquirido, ele não precisa sair. Mas a gente vai pensar, a gente discutir isso. Do ponto de vista de tribunal, eu concordo com o senhor, tá certo? Ele não precisa sair do ponto de vista tribunal. Não é impositivo ele sair. Você está falando do efeito psicológico. Vamos fazer o seguinte, a gente, todos nós aqui temos a agenda, né? Eu gostaria de ficar aqui meio-dia também, só meio-dia antes. Eu queria só que o Milas concluísse, e nossa proposta eu vou fazer em si, depois de falar. Então, por isso que nesse aspecto foi colocado o 24G, que é justamente a transição. Essa daqui, nós temos tido problema, por exemplo, o Espírito Santo, que já foi para 35 anos. Inicialmente surgiu o pensamento que, lendo literalmente, eu vou ter 17%, inclusive, para o Espírito Santo. Então, deu uma polvorosa no Espírito Santo, que já estão no 35 anos. E essa questão das mulheres, né? E aí eu coloco para o senhor, deputado Rogério Marinho, as mulheres, embora, se eu analisar bem, olha só um exemplo que eu calculei. Eu sou um masculino com 20 anos, faltam 10. Eu vou ter 17% em cima de 10. É a mulher, ela tem 20 anos, faltam 5. Ela vai ter 40% em cima de 5. Numa análise literal, faltavam 5, ela vai ficar 2 anos, ele faltavam 10, vai ficar 2 anos. Numa análise literal. Mas o senhor está vendo, quem falta 5 vai cumprir 2, quem falta 10 vai cumprir 2. E a mulher, como ela tem 5 a menos, ela só tem direito a 1/6 a menos do homem. Se nós, eu acho que daria para conversar com os comandantes do deputado, se nós usássemos o critério do 1/6, que é a diferença que ela tem, se eu aplicar o critério de 1/6, a mulher, ao invés de 17, vai para 20%. Eu acho que aí ficaria dentro do ponderado e do 1/6 que ela tem. Porque 5 anos em 30 anos dá 1/6. Mas se a gente chegasse no 1/6, a gente acalmava as mulheres, que são poucas. E a gente é razoável. Você tem 5 a menos, fica 20%. O homem tem 5 a mais, fica 17%. Eu acho que também solucionava isso, eu acho que dava para a gente pacificar a mulher. E o critério seria razoável e ponderado. Porque senão eu estou falando o seguinte, para mim faltam 10, eu pago 2 de pedágio, para ela faltam 5, eu pago 2 de pedágio. Entendeu? Então, embora seja 2, mas o critério não está ponderado. Deputado Rogério, veja essa preocupação do Coronel Mina. Quando nós insistimos, eu e o Coronel Araújo Gomes, quando nós somos de caráter nacional, São Paulo a mulher é 30 anos. E nós estamos preocupados com essa transição. Em tese, não atingiria a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas fizemos questão de reunir, de estudar isso, de nos preocuparmos. Ontem fomos pegos com surpresa dos 40% do novo relatório. Então, isso, sobre o aspecto nacional, é importantíssimo, essa defesa da mulher. E aí, para atender o Espírito Santo, inclusive, né, que é o Estado de 35, se o senhor puder dar uma analisada nesse parágrafo único que nós estamos sugerindo, o Bruno, né, o Rogério e o Leonardo, nós estamos colocando assim para atender o Espírito Santo e os estados que já estão com mais de 30. Os militares dos estados que já tiverem lei a exigência de 35 anos de serviço para passagem para a natividade, a pedido, deverão cumprir o tempo de serviço que falta para completar 30 anos, acrescido 17%. Aí nós faríamos justiça a esses estados que já estão pagando desde 2007 isso aí. Seria um pedido do Espírito Santo. O 24H, nós estamos pedindo para tirar essa parte final aqui, sendo vedada a manutenção do 24H. De instituição de disposições divergentes que tenham repercussão na inatividade. Porque isso já é implícito de qualquer norma. Se eu tenho a norma federal, se eu tiver uma norma estadual confrontando, ela está sujeita a controle de legalidade ou de constitucionalidade.
Isso aqui, ou seja, vai ser assim, mas nós chamamos a atenção de uma coisa que é desnecessário dar um desgaste. Porque isso aí é normal. Se eu tenho uma norma geral, a estadual vai ter que cumprir. Se a gente puder. E o 24 e os demais são da questão do militar inativo trabalhar no civil, o temporário. A questão do temporário, não há unanimidade, né, dos comandantes nem da federação. Alguns estados querem, outros não querem, o tema tem que debater de forma mais aprofundada. E eu pediria só o final, que esse sim, quando coloca lá na 24J, o parágrafo único, né, que manda aplicar aos PMs e bombeiros a regra de contar o tempo dele quando ele é expulso para o regime geral. Aí não está dando nenhum tratamento às Forças Armadas. Porque nas Forças Armadas, se o oficial for expulso, ele vai, ou seja, o provento para a pensão para o beneficiário. E o nosso aqui está jogando para o regime geral. Então o tratamento não está simétrico. Aí a nossa proposta seria botar aquele texto, né? Fazendo a mesma redação do artigo 20 das Forças Armadas. Seria o tratamento simétrico, né? Então seriam só esses pontos. Eu já mais uma vez agradeço o deputado. Só para mim entender um pouquinho o seguinte, você falou do Espírito Santo, falou, nessa colocação, isso tem uma coisa para resolver a questão do DF aí, não? O senhor percebe o seguinte, o DF, assim como os outros estados, gerou um grande impacto, porque o DF, ou seja, ele é da União. Como é organizado e mantido pela União, é óbvio que o que a União está fazendo com as Forças Armadas, fazendo uma compensação na reestruturação, pode ser feita. Mas o que nós discutimos eu conversei com o comandante Emilson, né, do Bombeiro, é óbvio que não dá nesse projeto, mas esse foi o ofício da bancada da Segurança Pública que Vossa Excelência assinou, ou seja, como o governador do DF mandou para a área econômica, para o governo, uma reestruturação salarial para a Polícia Civil, que faça isso para a PM e o Bombeiro, também mande, né, essa proposta, mas não nesse projeto. Por quê? Nesse projeto, senador, todos os estados, São Paulo mesmo, o nosso soldado em cabo, ele não paga nada, porque ele está abaixo de 5.800. Vai pagar 10,5. E os comandantes estão absorvendo essa questão. Então esse impacto financeiro que o DF está sentindo, vários estados estão sentindo também. Mas como o DF tem essa possibilidade da questão da reestruturação pelo governo federal, mais apartado trabalha isso. Como os comandantes vão trabalhar isso nos seus estados. O comandante de Santa Catarina está trabalhando com o governador. Então eu acho que o DF, a gente responde ao DF bem, fazendo essa reestruturação junto com a Polícia Civil, com a proposta encaminhada pelo governador Ibanez. Aí eu pedia, né, o senhor até assinou o ofício junto com o deputado Augusto e os demais, que a bancada cobre do governador Ibanez e junto ao presidente para fazer essa reestruturação. Mas não aqui no PL, porque aí ficaria totalmente, né, esdrúxulo e ia impedir o caminhar do projeto. Muito obrigado. Billy, talvez para minha conversa paralela aqui, não prestei atenção na fala sobre a proteção social, 24E. Foi falado justamente, ou seja, para reproduzir o conceito do 50 das Forças Armadas, né? Miller e Subtenente Gonzaga, que aliás nos ajudou muito para debelar uma greve lá no Rio Grande do Norte. Eu espero que o senhor vai lá em Minas debelar a nossa lá, que desse jeito vai ter que ter uma Bom, primeiro agradecer aqui a presença de todos, a responsabilidade que nos foi dada aqui pelo ministro Ramos de concluir a reunião. É evidente que todo esse processo nós estamos acompanhando desde o primeiro momento, desde a época da transição ainda do governo. Naquela oportunidade, as polícias militares, é verdade, isso tem que ser colocado, ingressaram em função de uma conquista da própria categoria através de seus representantes no parlamento. Acho que para nós está claro que nós não podemos colocar em risco o PL, que reestrutura a carreira das Forças Armadas. E aí eu quero fazer aqui uma referência, que o Ramos falou aqui brincando conosco, né? Eu sou ainda do PSDB, apesar de licenciado, né? Então esse processo ele não começa nem em 2015, general André, ele começa em 2001, né? Porque naquela oportunidade o governo federal de então, ele tentou reestruturar o sistema previdenciário do conjunto dos servidores públicos, e como no caso dos servidores públicos federais era necessário uma PEC, essa não prosperou. O que prosperou foi a que afetou as Forças Armadas. Então houve uma dissincronia aí no processo que foi se perpetuando ao longo de 18 anos. Se você hoje fizer uma correlação entre as carreiras públicas que existem hoje no Brasil,
um general de 4 estrelas, se compararmos com o auditor federal, ou com o procurador federal, ou enfim, com alguém de carreira de Estado, tem 60% do que ele ganha. Então, é uma necessidade dessa reestruturação. Essa não é discutida, contraditada, eu acredito, por ninguém no Parlamento brasileiro. E nós propusemos, ao lado da reestruturação nós da economia, que houvesse uma reestruturação também no serviço de proteção social das Forças Armadas. Então, na verdade, nós pegamos uma carona nesse processo, nós da economia, e cotejando um processo com o outro, um projeto com o outro, ainda há um ganho para o governo federal de mais de 10 bilhões de reais ao longo de 10 anos. A entrada das polícias militares acarreta essa discussão que nós estamos tendo aqui, principalmente pela multiplicidade que o nosso Brasil apresenta. Todo mundo sabe que são 27 estados federados, cada um com uma realidade diferente. É verdade, Miriam, que nós podemos impor aos governadores responsabilidades fiscais, só que não é justo, não é correto, não é leal, até porque eles vão ter que prover isso. Por isso, a necessidade de consultarmos os governadores, né, de termos essa relação, para que nós tenhamos aqui a concertação, como eu falo, né? Ou seja, não vai ter consenso, mas vai ter certamente uma maioria. Então não fique tão preocupado não, que a gente sempre estressa no parlamento para encontrar uma solução. As propostas que foram feitas aqui, todas elas, a maioria delas nós já recepcionamos anteriormente, mas existem algumas novidades. Tá? Então nós vamos nos debruçar sobre elas hoje, agora, tá? Se você nos permitir, vamos começar agora. A gente tem uma agenda, mas também vamos começar a trabalhar. Já respondemos a várias delas ao Coronel Miller, vários desses itens que foram colocados aqui, mas tem outros que são novidades, né? E eu acho que às 18 horas, se a gente puder voltar a conversar, o Miller pega um ou dois aqui para fazer uma assembleia, né? E a gente conversaria novamente hoje às 18 horas lá na economia. Uma coisa que é importante aqui para o nosso espírito de conciliação, de transigência, de negociação e de resolução é que vão existir posições que não vão poder ser ultrapassadas. Existe uma espinha dorsal, tanto por parte do governo federal, em relação às Forças Armadas, como por parte das polícias militares, que já foi inclusive externado aqui por vários de vocês. Então nós não vamos nos afastar dessa trilha ou desse trilho, tá? E o que nós pudermos agregar, muito bem. Agora, o que não pudemos agregar, eu faço um apelo aqui, né, ao espírito público, à vontade que todos nós temos de aproveitarmos esse momento que é histórico.